O adultério na Roma Antiga não era apenas uma questão de moralidade, era um crime sério com consequências legais e sociais severas. A forma como a lei tratava o adultério evoluiu bastante, passando de uma questão familiar para uma preocupação do Estado, especialmente sob o governo do imperador Augusto. Antes das reformas de Augusto, a lei romana sobre o adultério era mais uma questão de honra familiar do que um crime público. O marido tinha o poder legal sobre sua esposa e família. Se ele flagrasse a sua esposa cometendo adultério, ele tinha o direito de matá-la e também o amante. No entanto, a lei exigia que ele a matasse no ato, na sua própria casa e na presença de testemunhas, para evitar que a ação fosse vista como um assassinato premeditado. O pai da esposa também tinha direitos semelhantes. Se ele pegasse a filha e o amante em flagrante, ele podia matá-los. Essa prática era conhecida como direito do marido e do pai. Só que a punição para o amante era mais complicada. O marido podia matá-lo se ele fosse de uma classe social inferior ou se fosse um escravo. No entanto, se o amante fosse de uma classe social alta, o marido era incentivado a não matá-lo, para evitar conflitos com famílias poderosas. Em vez disso, a punição se resumia a humilhações públicas, como por exemplo açoitamentos. Mas tudo isso mudou no ano 18 a.C., quando o imperador Augusto, conhecido por sua tentativa de restaurar os valores morais tradicionais de Roma, promulgou a Lei Júlia para a repressão do adultério. Augusto, que buscava fortalecer a família e aumentar a natalidade entre a elite romana, transformou o adultério em um crime público. A partir de então, o Estado tinha o direito de intervir e punir os infratores. A nova lei estabeleceu que o adultério, definido como o ato sexual de um homem com uma mulher casada, se tornava um crime contra o Estado. O marido era obrigado a denunciar a esposa adúltera sob pena de ser acusado de conivência. A esposa adúltera e o amante, mesmo que solteiro, podiam ser exilados para ilhas diferentes e ter partes de seus bens confiscados. O direito de matar foi limitado e o marido só poderia matar o amante se ele fosse de uma classe social inferior, como um escravo ou um gladiador. A lei foi tão rigorosa que o próprio Augusto a usou contra sua única filha, Júlia a Velha. Júlia, que naquele momento estava separada de Tibério, passou a se envolver em diversos relacionamentos amorosos com homens de Roma, entre eles Júlio Antônio, filho de Marco Antônio. Quando uma investigação trouxe à tona esses casos, Augusto decidiu exilá-la na ilha de Pandatária. Curiosamente, a lei romana tinha um padrão de moral duplo. O conceito de adultério era aplicado apenas a uma mulher casada que mantivesse relações sexuais com um homem que não fosse seu marido. Mas, para um homem casado, o ato de trair sua esposa não era considerado adultério legalmente, desde que a parceira não fosse uma mulher casada. Ou seja, um homem podia se envolver com prostitutas, escravas e até mesmo mulheres solteiras, sem que isso fosse considerado adultério. Apesar da rigidez da lei, a sua aplicação nem sempre foi consistente. A lei de Augusto, embora revolucionária por tornar o adultério um crime público, frequentemente colidia com a realidade da elite romana. Homens poderosos e membros da família imperial continuavam a ter amantes, e a lei era aplicada seletivamente, muitas vezes como uma ferramenta política para remover alguns oponentes. O próprio imperador Augusto, que exilou a filha, era conhecido por ter casos extraconjugais. Essa hipocrisia demonstrava que, embora a lei existisse, a moralidade pública não era um reflexo perfeito dela. No sexto século depois de Cristo, o imperador Justiniano I fez uma revisão completa do direito romano, o que incluiu a legislação sobre o adultério. Ele manteve a essência da lei de Augusto, que considerava o adultério um crime público, mas as punições e as regras foram alteradas para refletir a nova moralidade. Embora a lei de Augusto não previsse a pena de morte para o adultério, Justiniano a reintroduziu. Ele permitiu que o marido matasse o amante da esposa se ele o encontrasse na própria casa. No entanto, o marido que matasse a esposa seria exilado. A lei de Justiniano também permitia que a esposa pedisse o divórcio se o marido fosse um adúltero. Mas então me diz aí nos comentários o que você achou disso tudo.
E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no nosso canal. Eu vou deixar aqui de lado uma outra sugestão de vídeo para você assistir. Então, a gente se vê no próximo vídeo.